Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos aqui. Nós vamos ter o prazer, esta tarde, de escutar, não a mim, que vocês estão cansados de ouvir, eu não tenho nada mais para dizer, mas Dominique René, que está conduzindo uma pesquisa muito importante, deve ter lido a entrevista que deu nos jornais aqui no Brasil, sobre as questões da democracia no momento atual. A democracia sob tensão é o título que está aqui, Démocratie sous tension. Uma enquete planetária, imagina, que é bastante audacioso e necessário. Eu, sem mais, é professor da École de Sciences Po na França, é um homem muito conhecido de todos nós aqui. Je vous rends la parole, monsieur. Vous direz parler français, je pense. Oui. Bom, se tout le monde comprend, c'est bien. Desculpa, eu petulantemente vou pedir la parole. Como d'habitude. Avant. Não, é para... Je demande la parole. Não, muito brevemente para agradecer, em primeiro lugar, os patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso e muito especialmente ao Otávio de Barros. O Otávio é o grande articulador da vinda do Dominique René aqui, nos procurou, ofereceu essa oportunidade de ter o Dominique aqui mais uma vez. O Dominique esteve aqui conosco em novembro de 2007 para discutir... basicamente, 2017, perdão, para discutir basicamente o mesmo tema que nos ocupa hoje, né? Sinal de que esse tema não nos abandonará tão cedo. Então, pedi a palavra apenas para fazer esse registro de agradecimento ao Otávio. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras, muito obrigado pela sua presença. Vocês não estavam sabendo, pelo visto. Eu quero dizer quão feliz e orgulhoso estou de poder hoje em dia apresentar ao lado do presidente os resultados de uma grande pesquisa que nós realizamos em 42 países, em parceria com o think tank brasileiro República do Amanhã, meu amigo Otávio de Barros, e fiel companheiro também com quem nós fizemos esse trabalho. É uma pesquisa que, na verdade, já foi publicada em francês, em inglês, e agora que está sendo publicada em português do Brasil. Nós estamos muito felizes, então, dessa nova edição. É uma primeira vez que isso acontece, e isso justamente diz nossa intenção de desenvolver essa ferramenta de pesquisa sobre a democracia no mundo. Não é uma ideia qualquer que eu estou levantando aqui. O ponto de partida, digamos que ele é um sentimento que provavelmente é um sentimento comum, de que a democracia está num momento complicado da sua existência. O tempo presente é uma época que revela, por vários motivos, revela vários sintomas também, revela essa possibilidade de uma crise profunda da democracia. E talvez mesmo até, como a gente vê que cada vez mais publicações falam sobre esse assunto, talvez seja o caso de pensar um desaparecimento da democracia, o que é muito paradoxal, porque quando a gente se lembra, e eu vejo vocês aqui, mas eu acho que talvez não os mais novos entre vocês, mas em 1989, quando nós éramos já adultos, no 89, a gente se lembra da promessa implícita de um mundo que ia se tornar democrático. Era a grande novidade na época. Mas aquilo não foi errado na hora mesmo, imediatamente. A gente viu que realmente nessa época a democracia se expandiu pelo mundo, através da emancipação de certos países, que eram países da União Soviética, que se tornaram independentes e democracias. Então, nós assistimos democratizações de vários países a partir dos anos 90 e até o 2000, 2005, mais ou menos, nós constatamos que a democracia progrede no mundo. E desde o início do século XXI, nós vivemos um momento de mudança relativamente radical, ou seja, não é um movimento oposto, mas é uma tendência diferente. É como se tivesse um cansaço, uma fadiga democrática, como se fosse possível agora inverter esse movimento da história
E nas democracias a gente assiste uma fragilização de tudo que foi construído até então. E é preciso dizer isso com muita humildade e muita prudência, muito respeito também. Eu quero muito insistir sobre isso. Eu não estou aqui para julgar, isso tudo é delicado, mas eu noto, observo os Estados Unidos, uma grande democracia, maravilha. É incontestável que há um tipo de crise lá. Eu vejo que no Reino Unido, que é o berço do parlamentarismo mais puro, que também lá existe uma forma de crise que talvez esteja se resolvendo, talvez hoje à noite mesmo. Ou não, a gente não sabe. A gente poderia citar meu país, também a França, que está passando por uma crise profunda, e poderíamos citar muitos países, a Polônia, Hungria, onde a democracia não é tão enraizada. Mas esses eram países que, digamos, carregavam essa promessa da democracia e do progresso da democracia. A Espanha, que não consegue achar uma maioria, também não consegue resolver o seu problema com a Catalunha, etc. Então, realmente estamos vivendo uma situação de muitos contrastes, e por este motivo nos imaginamos, com a Fundação para a Inovação Política, que eu dirijo, nós tínhamos imaginado a possibilidade de criar um índice planetário sobre o estado da democracia. Então, nós começamos com 26 países, agora estamos falando de 42 países, e espero que continuaremos desenvolvendo essa ferramenta para poder deixá-la à disposição dos responsáveis políticos e dos cidadãos. Então, isso, digamos que seria uma síntese dos resultados para abrir essa conversa, o que eu pretendo ter com vocês todos. Eu queria apresentar para vocês um pequeno oizinho que mandaram de Paris. Esse é o time pequeno da Fundação para a Inovação Política. Fizeram essa foto hoje de manhã. Não sei se vocês conseguem ver facilmente, mas eles estão cumprimentando vocês, eles estão mandando um oizinho para vocês E aqui está Sacha, Madeleine, Anne, Cathy e Vitor, que se empenharam muito nessa pesquisa, e inclusive para a versão brasileira da pesquisa. Nós somos um time pequeno, trabalhamos muito, mas eu acho que é justo mencionar a contribuição de todas essas pessoas que permitiram fazer com que esse trabalho seja publicado hoje em dia. Eu não vou voltar sobre os aspectos técnicos da pesquisa, mas muito rapidamente. 42 países, 33 idiomas diferentes, mais de 36 mil pessoas entrevistadas, com um questionário que tem mais ou menos 35 perguntas, e eu não vou voltar sobre os aspectos técnicos da pesquisa, eu posso voltar sobre isso se vocês quiserem mais na frente. São 2 volumes, um volume dedicado aos temas, aos desafios, e um volume dedicado aos países. Então, vocês veem aqui a ilustração, os 2 volumes. Tudo que nós fazemos está online, nas 3 línguas agora, né? Francês, inglês e português do Brasil. Está nos sites das nossas 3 instituições. Vocês podem consultar com total liberdade e sem dificuldade para ter acesso a essas informações. Então, existe uma página dupla dedicada a cada país para explicar mais ou menos como construímos esses trabalhos, e muitos dados estão disponíveis nessa publicação. Agora, para tentar mencionar algumas conclusões da pesquisa que foi feita nesses 42 países, eu diria que existem aspectos que são tranquilizadores, e a gente vai ver imediatamente um grande paradoxo que aparece. Primeiro, quando a gente pergunta aos entrevistados, as 36 mil pessoas, nós notamos que existe entre os cidadãos do mundo democrático um apoio aos valores de globalização e de pluralismo. Nós não estamos ainda no mundo democrático que estaria rejeitando os valores democráticos. Ainda não. Aqui nós temos uns dados sobre a globalização, saber se é uma oportunidade ou uma ameaça, e como vocês podem ver, 66% das pessoas entrevistadas consideram que a globalização é uma oportunidade. Então vocês veem que aqui nós temos 66% das pessoas que consideram que a globalização é uma oportunidade, ou seja, que não temos cidadãos que se fecham, que negam a possibilidade de um novo mundo. Não é nada disso, na verdade. Quando a gente pergunta a esses entrevistados qual a opinião deles sobre a liberdade de empreender, sobre a possibilidade de criar riquezas, reduzindo o controle do Estado, do governo,
para que tenha menos influência, nós temos também, de forma muito espetacular, eu não esperava esse resultado, 59% dos entrevistados dizem que seria preferível que o governo tenha uma menor influência na economia para permitir a criação de riquezas. Não sei se eles estão certos ou não, a questão não é essa, mas é um valor de abertura, digamos. É um gosto pelo risco, pela criação, não é uma tendência a se fechar. E quando a gente pergunta aos entrevistados se eles consideram que esses aspectos são importantes para o bom funcionamento da democracia, a gente vê que eles consideram que 96% deles consideram que poder participar da tomada de decisão é importante para o funcionamento da democracia. 97% dos entrevistados consideram que é importante votar nos candidatos da sua escolha e 98% consideram que é importante para o funcionamento da democracia ter o direito de dizer o que se pensa. Nesse sentido, não tem fragilização do apego aos grandes valores democráticos. Agora, se a gente vai um pouco mais fundo, a gente vai ver que alguns elementos um pouco mais negativos aparecem, negativos ou até preocupantes mesmo. E isso é realmente um elemento chave que eu queria mencionar. Se trata de entender esse paradoxo. Não sei se vocês podem ver bem aqui, mas talvez não seja muito fácil de ver, mas vocês podem ver aqui o número principal, 51% em média dos 42 países consideram que a democracia no seu país funciona bem ou muito bem. 51% é pouco, é bem pouco. No Brasil é 23% dos entrevistados que consideram que a democracia funciona muito bem ou bem no seu país. Então vocês podem ver que tem muitas informações sobre cada um dos 42 países, e eu não vou voltar no detalhe de cada um deles porque seria um pouco penoso. Mas tem uma estatística que é um pouco preocupante que eu queria falar um pouco com vocês e que revela, de certa forma, o mal-estar. A questão é quem detém o maior poder em seu país. 16% dos entrevistados consideram que o povo detém o maior poder em seu país. Ou seja, isso é a democracia, que é a promessa do povo que dirige. A gente não é ingênuo, é óbvio, sabemos que a democracia é mais complicada que isso. Porém, 16% é muito pouco. E o que é mais preocupante ainda é ver que 35% das pessoas entrevistadas consideram que são os representantes eleitos que detêm o maior poder em seu país. Poderíamos pensar que isso é natural num sistema democrático, porém 35% é muito pouco. E agora as grandes empresas tiveram um número de 41%, os mais ricos 45%, os políticos 66%. Os políticos não são os representantes eleitos, são pessoas que fazem política, que vivem da política, que têm poder. Não são pessoas eleitas, então são pessoas que não prestam contas para os cidadãos. Então, para as pessoas entrevistadas, é como se os políticos a gente não soubesse bem quem são, mas pelo visto são pessoas que decidem, não sabemos bem o que eles decidem, mas é todo esse pensamento de suspeita ou até de conspiração em relação à existência de um poder escondido. E isso não é um sinal positivo dentro de democracias, ver que o poder não é visto como sendo do lado do povo, ou pelo menos dos eleitos representantes do povo. Em relação à confiança, vocês provavelmente não vão se surpreender, a confiança nas instituições políticas fundamentais, em média, não alcança um nível muito elevado. Vocês veem isso em relação aos partidos políticos, à mídia, ao governo, o parlamento, os sindicatos. E aqui nós estamos falando de médias. Uma média nesses 42 países, tá? E uma média que é ponderada pelo peso demográfico de cada um dos países, tá? É importante relembrar. Então vocês veem que tem países com situação catastrófica. Eu posso falar da Suécia para você, da Suíça, da Noruega, da Dinamarca, Finlândia, a Alemanha, da Holanda. Vocês vão ver que os indicadores são muito melhores. Agora, se eu mostrar França, Itália, Brasil, eles são muito piores. Então, vocês vão ver que a média não é uma média boa, mas não existe apenas desconfiança, na verdade. Vejam bem em que as pessoas confiam. Em quais instituições? Os hospitais, as escolas, o exército, a polícia. As instituições que basicamente fazem a sociedade, as instituições que dão bases
para que a sociedade se sustente. Então, nós estamos começando a perceber que são elementos de uma cultura democrática que talvez esteja mutando no mundo inteiro e talvez seja uma mutação em direção de uma cultura mais autoritária, talvez mais disposta para uma experiência autoritária. Isso é muito marcante, outros indicadores demonstram isso também, e às vezes de forma muito impressionante. Agora, eu vou deixar vocês julgarem, apreciarem, digamos, essa questão. É útil votar? 70% das pessoas dizem que é útil votar, pois é graças às eleições que podemos fazer evoluir as coisas. Agora, 30% das pessoas dizem que não serve, não tem grande utilidade de votar, pois os políticos não consideram a opinião do povo. Eu acho que 70% é muito pouco, porque isso é o coração da democracia. E 70%, em média, significa que muitos países estão abaixo. E quando a gente vai se interessar, daqui a um minutinho, as diferenças entre as gerações, vocês vão notar que existe uma queda drástica em relação às novas gerações. Então isso me parece muito preocupante, porque novamente nós estamos falando de um elemento essencial da democracia. Agora, você diria que o processo eleitoral do seu país é transparente? Não, 43%. É muito. É muito. Se eu não confio no processo eleitoral do meu país, como eu vou poder confiar na democracia do meu país? Como eu vou poder defender um sistema democrático se eu tenho o sentimento de que ele não é transparente? Como posso impedir o surgimento de um regime autoritário se o regime democrático não me parece transparente por si? Agora, nessa série de perguntas, eu vou passar rapidamente sobre isso, mas para deixar as coisas bem claras, nós não perguntamos para as pessoas que escolhessem uma resposta. É escolha múltipla. Então, a gente pediu para eles responderem sobre cada um desses itens. Então, a boa notícia é essa acima. 82% das pessoas consideram que a democracia parlamentar, no fundo, representativa, é uma coisa boa. 82%. Mas essas mesmas pessoas nos dizem que seria bom se os cidadãos pudessem decidir diretamente eles mesmos o que é melhor para o país. 72%. As mesmas pessoas, a 57%, dizem que os especialistas deveriam governar. Mas os especialistas não são eleitos se eles são especialistas. Eles têm o poder porque eles seriam especialistas. Se a democracia são cidadãos que se governam, não tem eleições. Então, nós estamos falando já de dois casos em que não teria eleições. Democracia direta e especialistas. Outra opção, ter um sistema que garante direito de voto apenas aos cidadãos com certo nível de educação, aqueles que sabem. Essa é uma pergunta que a gente inventou para essa pesquisa. Eu acho que é uma das maiores surpresas, provavelmente, dessa pesquisa e uma das informações mais duras, talvez. 38% das pessoas estão dispostas a privar do direito de voto as pessoas que não certo nível de educação, segundo elas. Então, isso é um questionamento profundo do princípio da universalidade do sufrágio. A gente vai ver no próximo slide como aquilo é distribuído, como essa estatística é distribuída entre as gerações. E agora uma pergunta muito brutal, digamos. Seria uma coisa boa ter uma pessoa forte, um homem forte. Notem que a gente não perguntou o homem ou a mulher, a gente disse um homem, para insistir nesse aspecto. Um homem forte pudesse dirigir o país sem consultar o parlamento nem as eleições, basicamente isso significa um ditador. E 31% das pessoas dizem que sim, seria uma coisa boa. E 21% consideram que seria bom ter um país dirigido pelo exército. Então esses elementos são bem preocupantes neste contexto. E o que é mais preocupante ainda é que todos estes elementos negativos eles são ainda mais pronunciados entre as populações mais jovens, entre as novas gerações. Eu acho que esse seria talvez o aspecto mais sinistro, preocupante dessa evolução, o efeito geracional. Vocês podem ver aqui essa distribuição, nós temos de laranja, digamos, os de 60 anos e mais, e de azul os menores de 35 anos. Os menores de 35 anos, vocês veem que
Tem alguns de vocês aqui que têm menos de 35, vocês são os nativos do novo mundo, vocês são nativos da globalização. Eu nasci no mundo antigo, sobrevivi neste mundo até agora, mas eu, digamos que transitei de um mundo para outro. Os menores de 35 anos são, de certa forma, nativos do novo mundo. Eles eram bem novinhos, pequeninhos quando o novo mundo chegou, mas eles nasceram neste mundo. E seu sistema de opinião é muito diferente do que dos anciãos, digamos. Nós podemos comparar isso aqui. Então, voltemos sobre os aspectos mais relevantes, digamos. Por exemplo, reservar o direito de voto àqueles que sabem não é 38%, é 48%. Nos menores de 35 anos, tá? Ou seja, quase a cada duas pessoas de menos de 35 anos está disposta a tirar o direito de voto de quem não tem um nível de educação suficiente. É uma hipótese que talvez seja contestável, mas eu imagino que suponho que quando uma pessoa fala isso, a pessoa supõe que ela mesma é competente o suficiente, que ela tem um certo nível de educação, ou seja, que ela está de acordo com a ideia de excluir outra pessoa do direito de voto. E isso é muito preocupante. Vejam bem aqui também a questão de um homem forte dirigindo o país, 38% nos jovens em relação aos mais velhos, de 23%, né? E a ideia de um país dirigido pelo exército, 31% dos jovens consideram que seria bom, contra 11% nas populações de mais de 60 anos, sendo que a média é de 21%. Então vocês estão vendo que a tendência histórica, que a gente já vai verificar isso, mas a tendência histórica consiste em dizer, com duas hipóteses, ou as gerações mais novas, com a idade, com o tempo avançando, talvez elas vão reencontrar o caminho da democracia liberal, parlamentar e da moderação política, ou mesmo se trata de um efeito geracional com novas gerações que não têm mais a mesma relação com os valores democráticos. E neste caso, nós podemos falar de uma desconsolidação. Ou seja, que com as futuras gerações, a gente poderia pensar que a democracia se tornaria minoritária nas sociedades mundiais. Este é um aspecto muito preocupante, eu digo isso como professor, que é minha profissão, professor universitário. É cada vez mais complicado falar sobre democracia como uma coisa evidente. Precisamos sempre voltar a argumentar a favor do regime democrático, que parece não ser mais uma evidência no mundo, em específico para as gerações mais novas. Aqui vocês podem ver um resumo desse efeito geracional, que é muito impressionante. O sistema democrático é insubstituível, é o melhor sistema possível. Vocês veem que 76%, ou seja, 3/4 dos de 60 anos e mais concordam com isso. 2/3 dos 59 anos concordam com essa afirmação e 62% dos menores de 35 anos concordam com essa afirmação. Então é um descompasso muito grande, e se esse fenômeno for continuar, a gente poderia muito facilmente cair abaixo de 50%. Muito rapidamente agora sobre a Europa, não é porque eu sou francês que eu portanto, membro da União Europeia, que eu quero falar sobre a Europa, mas mesmo porque aqui tem uma coisa que a gente pode usar para se esclarecer sobre essa crise democrática. A questão é justamente de ver se a situação das democracias na Europa, e como vocês sabem, é uma situação que é muito fragilizada. Nós citamos países, nós citamos crises, nós poderíamos voltar a falar sobre isso. Existe uma crise de confiança na Europa em relação à democracia também. E aqui são números, as cores foram invertidas aqui, desculpa, os números na verdade foram invertidos aqui, ou seja, aqui é o total de respostas. Quem está preocupado com a imigração, 69% das pessoas estão preocupadas com a imigração. Esse é um problema muito central na europeia e tem muito a ver com a crise da democracia europeia atual. Tem muita gente, uma grande maioria das pessoas que consideram que a imigração é um problema. Então é uma informação que a gente pode ver como um sinal de fechamento sobre si mesmo, digamos, uma tendência a se fechar, e existe uma preocupação muito pronunciada em relação à imigração de forma geral, ao Islã de forma específica, uma questão muito específica, é claro. Neste mapa vocês veem uma distribuição, não sei se é muito claro para vocês, mas quanto mais escuro, quanto mais as pessoas estão a favor de um poder autocrático.
A Espanha é 40%, por exemplo. Tá? A Alemanha, 38%. A Itália são 41%, ou seja, não é apenas os países do leste europeu. A Lituânia são 70%. A Finlândia são 41%, 42%. A Finlândia é um país do norte da Europa, uma social-democracia pacificada, estabilizada. Não, não é mais o caso. Muitas dificuldades que poderíamos voltar a discutir. Então, essa geografia ela demonstra que existe uma propagação de uma crise da cultura democrática, inclusive na Europa, e isso apesar da União Europeia. Agora, e isso talvez seja um elemento de compreensão um pouco mais global, quando a gente ouve que as pessoas consideram que a imigração é um problema, quando a gente pergunta aos europeus se é preciso resolver o problema da imigração a nível nacional ou a nível europeu, a resposta, e isso é muito importante, a resposta é muito amplamente, a 68%, que o problema deve ser tratado a nível europeu. Ou seja, que nós não temos ainda, na verdade, esse fechamento nacionalista sobre si mesmo, que a gente ouve muito, que eu não vejo através dessa questão. Ou seja, existe um apego à Europa, existe a convicção de que uma política é mais eficaz se ela é conduzida através de uma cooperação entre Estados vizinhos e amigos. Ou seja, ainda não se trata de se fechar sobre si mesmo, por conta de um certo nacionalismo. Então, se nós tivéssemos os dados invertidos, as pessoas considerando de forma majoritária que o problema da imigração deveria ser tratado à escala nacional, seria outra coisa. Mas vocês podem ver aqui, por exemplo, que os europeus, membros da zona euro, têm um apego muito forte à moeda euro. Eles não querem voltar às moedas nacionais deles, mesmo nos países onde o populismo é muito forte. Eles não querem deixar o euro, eles estão mais a favor do euro do que da Europa, da União Europeia. E isso é muito interessante, porque eles são favoráveis a um poder que é eficaz. Eles parecem ser menos sensíveis a valores mostradas, apresentadas como princípios. Sim, a gente concorda, mas vocês têm que demonstrar a capacidade de entregar serviços eficazes do ponto de vista pragmático para nós, cidadãos. Se nosso patrimônio é preservado, se o futuro das nossas famílias é preservado, sim. O euro ajuda para isso, sim. Então eu quero o euro. Se o euro me ajuda com meus interesses pessoais, eu não quero que o euro seja ameaçado. Eu estou mais a favor do euro do que da União Europeia. E isso é muito importante, porque isso obriga Matteo Salvini, recentemente, a fazer um discurso para dizer que o euro era irreversível. Isso obrigou Marine Le Pen a procurar, é difícil para ela, claro, mas a procurar uma forma de aceitar o euro. Obriga o FPE da Áustria, os populistas austríacos, a dizerem que eles não querem tocar no euro. Aquilo faz desaparecer na Holanda o Partido Populista, o Partido de Geert Wilders, e faz aparecer um novo partido populista, o Foro Democrático, que está a favor do euro. Então, europeaniza os populistas, de certa forma. E quando a gente europeaniza os populistas, eu acho que a gente está num caminho, sim, de uma depopulização dos populismos. Não sei se é possível dizer as coisas dessa forma. Eu agradeço, Anthony, pela sua tradução. Então, é um processo de integração, talvez, que possa nascer em breve. Então, se a gente pergunta quando a gente pergunta aos europeus, não falo de aspectos técnicos, a opinião, vocês querem um exército europeu? Sim, dizem os europeus, sim. Então, não se trata de generais, de técnicos do armamento, de estratégia, mas é uma resposta política que as pessoas dão. Eles têm o sentimento que um exército europeu seria mais eficaz para protegê-los. Então, nós temos aqui elementos que estão demonstrando com muita clareza certas tendências. E, afinal, para terminar, uma coisa muito paradoxal, as pessoas confiam mais nas instituições europeias do que nas instituições nacionais. Em média, mesmo quando a gente compara assim, Parlamento Europeu com Parlamento Nacional, o Parlamento Europeu desperta mais confiança do que o Parlamento Nacional, em média nos países da Europa. E a Comissão Europeia
europeia suscita mais confiança do que os governos nacionais. Isso é uma lição muito interessante e muito importante se a gente quiser dizer que ainda não tem um fechamento nacionalista na Europa dos países e das pessoas sobre si mesmo. Ou ainda não. Eu acho isso muito importante de ser dito. E agora, para encerrar, e não queria me estender muito mais, talvez a chave se encontre deste lado. E essa seria a minha hipótese de conclusão antes de trocar com vocês. A chave talvez seja essa. Nós estamos numa fase histórica de incertezas. Os povos estão hesitando, estão na dúvida. E por que isso? Porque tem uma certa insatisfação. Os estados democráticos não conseguem mais entregar as utilidades, os serviços que os povos esperam, e com total legitimidade, aliás, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de segurança. E hoje em dia, esses povos, quando a gente os entrevista, eles dizem: a gente não quer deixar a democracia, a gente quer um Estado democrático que seja eficaz. E não é bem a mesma coisa. Eles querem a liberdade, eles querem eficácia, na verdade. Eles ainda não são autoritaristas. Agora, se nós não encontramos o caminho para devolver aos Estados democráticos a eficácia deles na ação pública, eu acredito que sim, a próxima etapa, em pouco tempo, aliás, em menos de 10 anos talvez, será uma mutação mais marcada da cultura democrática em direção a uma cultura autoritária. E a transição, eu acho, será feita através das eleições dos populistas em muitos países. E entre esses países, infelizmente, a França não é exceção. A França pode estar exposta a esse risco, em específico, devido ao seu sistema eleitoral e democrático atual. Então, o grande desafio para os democratas no mundo é reencontrar as chaves de uma eficácia do poder democrático para atender às demandas do povo, e é agora que nós temos que achar as soluções, porque a história corre rápido, e a degradação poderia levar as democracias a desaparecerem se a gente não acha soluções rapidamente. Agradeço muito vocês pela sua atenção e estou muito feliz de ter podido fazer essa apresentação para vocês. Muito obrigado. Como sempre, nós vamos então iniciar um período de debates. Normalmente as pessoas fazem uma ou duas, talvez até 3 perguntas, para dar tempo ao nosso expositor de respondê-las. Já tem uma pessoa pedindo 1, 2, se não tiver terceiro, são 3, tudo do lado esquerdo, do meu ângulo. Olha, é importante que as perguntas sejam concisas, não são preleções paralelas. Posso fazer um comentário antes? Pode. Ele não ressaltou, mas os resultados estão, a planilha Excel com os 43, No microfone. a planilha Excel com os 43 países está disponível. Então, qualquer estudante de relações internacionais ou de ciência política pode fazer o cruzamento que quiser, por tema, por sexo, por idade, por área geográfica, ou seja, é um manancial incrível de pesquisa à disposição gratuitamente. Disponível no site da no site Fundapol e no também site do República do do Amanhã, República do Amanhã. .org e, obviamente, da Fundapol. En 33 langues. Em 33 línguas, inclusive em português. E esse relatório também está na íntegra em português no nosso site do República do Amanhã. Bonjour, je vous remercie de votre présentation. Boa tarde, agradeço muito pela apresentação. Eu sou pesquisadora no Think Tank FGV e eu queria fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é, primeiro, como você comentou já um pouco, a gente sente que existe uma onda extremista, populista. Eu queria conhecer sua opinião sobre como está acontecendo esse spillover. Ou seja, como que um país ou uma tendência política pode afetar outro país. E a outra pergunta seria saber se um dos princípios principais democráticos da soberania dos povos e o populismo que vai permitir preencher esse déficit democrático e essas mudanças de soluções. E, levando isso em consideração, como você acha que poderíamos gerenciar essas tensões em torno da democracia representativa, evitando ao mesmo tempo o perigo populista?
Eu posso responder essa pergunta? Talvez eu responda essa pergunta. Muito obrigado pelas suas... muito obrigado por essas perguntas muito importantes. Em relação ao primeiro ponto, vou responder bem rapidamente também, aliás, porque senão não vou respeitar a regra do jogo, mas são perguntas complicadas que você fez. Eu queria citar primeiramente 2 fatores importantes para poder esclarecer, digamos, esse deslize rumo ao populismo. Tem um primeiro fator que é a crise da alternância política. A alternância entre as formações políticas moderadas não produziu resultados visíveis suficientes para poder justificar a crença, digamos, na eficácia do voto. Grosso modo, a gente vota à esquerda, vota na esquerda, vota na direita, vota na oposição, vota na maioria, quem já está no poder, e não acontece nada, é a mesma coisa. E, em específico, o discurso é tudo corrupto. Isso é muito marcante, isso é muito massivo. Então, chega um momento que a gente acaba com essa lógica da alternância. A gente procura apenas a ruptura, ou seja, uma formação política que não participou desse mecanismo, que é um outsider. E é isso que acaba sendo favorizado, e isso acontece em muitos países, e aconteceu. Agora, a segunda hipótese forte, que tem muito a ver com a primeira, aliás, é que não podemos esquecer que as democracias, elas têm um ponto comum, é que elas são demografias que estão envelhecendo. O envelhecimento demográfico tem um impacto considerável sobre as democracias, porque ele leva a redefinir quase que inteiramente toda a política social. E boa parte da política orçamentária também. E aquilo torna necessário reformas que geralmente são reformas impopulares. Escolhas que são escolhas complicadas, ou seja, que no fundo a gente fala de decisões que não conseguem mais ser consensuais em relação aos cidadãos. Não concordamos mais. Vocês que estão no poder estão decidindo, mas nós do povo não concordamos. Não concordamos para trabalhar mais tempo, para receber menos reembolso dos nossos medicamentos, para pagar mais caro a universidade dos nossos filhos, etc. Este fenômeno é massivo e eu quero dizer e insistir sobre isso. Como vocês sabem, a demografia é quase que uma ciência exata. A gente sabe perfeitamente quais são as tendências demográficas das nossas sociedades pelo mundo nos próximos 50 anos. E nós teremos um desafio central, que será a coexistência entre a democracia, que está baseada no consentimento em relação às decisões, e a demografia, que vai obrigar a decisões impopulares. Historicamente, a democracia não se desenvolveu num contexto de reformas impopulares. Historicamente, a democracia se desenvolveu junto com o estado de bem-estar social e sua generosidade, com progressos sociais e progressos humanos. Como resistir numa época em que talvez seja preciso ver uma regressão desse ponto de vista? Então, isso é um grande desafio. E é uma das explicações fundamentais, eu acho, do que está acontecendo hoje em dia nas democracias. Agora, sobre a questão da soberania do povo, questão central, vocês sabem talvez que um dos conselheiros, um dos assessores do Vladimir Putin teorizou, é muito interessante, nós traduzimos o texto dele para o francês, infelizmente apenas para o francês, do russo, que está no site da Fondapol. Alexis Surkin fez um texto teórico dentro do qual ele desenvolve a noção de soberanismo democrático, que é uma noção um pouco curiosa, né? Que porém é a noção de referência do Vladimir Putin. E eu acho que é uma noção que nos permite compreender a situação, provavelmente na Hungria, provavelmente também para entender Marine Le Pen e talvez também o que está acontecendo com Bolsonaro. É possível também, essas formas assim. Então a ideia é a seguinte: o povo é soberano e nada deve impedir o triunfo da sua vontade. Não existe nada acima do povo. E quando a gente afirma isso, a gente vai ver, mas então isso é coisa de democrata. Quem diz isso é democrata. Só que não.
porque a maioria não pode ter todos os direitos. Acima do povo tem a Constituição. Acima da maioria tem os direitos das minorias também, e tem as liberdades, a independência da magistratura, a independência da imprensa, etc. E a ideia que está aparecendo é a ideia segundo a qual os populistas seriam os verdadeiros democratas, porque para eles, os povos não podem ser limitados com seu poder. Então, é, de certa forma, um renunciamento ao que a gente chama de democracia liberal em direção de uma forma um pouco híbrida. Eu acho que a fórmula não faz sentido, mas eu a utilizo porque ela é comum ouvi-la. As democracias iliberais, como são chamadas, ou seja, as democracias em que o sufrágio não tem nenhum respeito pelas regras constitucionais dos contrapoderes e das minorias. E isso é uma evolução que é muito preocupante, porque com nossos cidadãos é muito convencedor, digamos. Se eles ouvem que o povo pode decidir tudo o que quiser e que nada pode ir acima deles, é muito tentador concordar com isso. Você falou sobre a questão islâmica. Você mencionou a questão. Você mencionou a questão do Islã e questão islâmica. Sim, eu falei muito rápido sobre isso porque talvez é uma questão mais europeia, digamos, mas existe com certeza, e tem muita matéria que comprova isso, existe nas democracias, e em específico na Europa, um elemento que realmente está mexendo com a cultura democrática, que é a questão da relação com a imigração, a maneira como a imigração é percebida e, em específico, como o Islã é percebido. Por exemplo, na pesquisa, nós fizemos a pergunta e vimos que não tem uma oposição das pessoas ao acolhimento dos refugiados que fogem da miséria e da guerra. Os europeus concordam em acolher essas pessoas. Agora, expressam também o medo de ter um risco de não integrar esses imigrantes, evocando razões culturais, diferenças culturais que seriam grandes demais devido ao Islã. Em relação, por exemplo, à questão da igualdade entre homens e mulheres, em relação à questão da liberdade de expressão, por exemplo. A Europa foi traumatizada pela história das caricaturas danesas, de Salman Rushdie, de Charlie Hebdo, na França também, em janeiro de 2015. Então, realmente, a Europa foi traumatizada por uma série de dramas em torno da questão da liberdade de opinião e de expressão também. Então, existe uma ideia segundo a qual os valores não convergem e que, de certa forma, existe uma degradação dos valores que fazem com que nós formamos uma comunidade. E aquilo realmente remete a uma relação complicada com a religião muçulmana. Então, evidentemente, a onda terrorista também contribuiu muito com essa sensação de fechamento, essa tendência a se fechar. Eu queria dizer agora que a Fundação por Inovação Política acabou de realizar uma grande pesquisa que identifica, ao longo dos últimos 40 anos, que quantifica os atentados islâmicos dos últimos 40 anos. Colocamos isso em Open Data no nosso site. Identificamos mais de 34 mil atentados islamistas, com muitas vítimas. E a França é o país da Europa que sofreu mais esse fenômeno. Logo depois vem a Espanha. Então, as principais vítimas são, evidentemente, 91% das vítimas são muçulmanos mesmo, tá? Vítimas do terrorismo islâmico. Aliás, é um assunto que poderia interessar quem se interessa a questão de segurança e análise do terrorismo e de luta contra o terrorismo, mas a gente compreende que realmente, ao ver isso, a gente compreende por que existe essa preocupação na Europa. A América Latina quase não conhece esse problema. Os Estados Unidos foram, sim, tocados por isso, com o 11 de setembro, claro, um atentado terrorista lá. Mas globalmente os países vítimas disso são países árabo-muçulmanos, com uma pequena exceção, claro, na Europa, em específico a França. Então a gente pode entender esse medo ligado a esse fenômeno terrorista. E existe entre os populistas um discurso anti-muçulmano, um discurso de apelo ao fechamento das fronteiras, que lhes dá uma vantagem eleitoral muito importante, porque existe uma inquietude, uma preocupação, e as forças moderadas estão um pouco desconfortáveis nessa situação em relação a esse assunto, porque elas não querem também defender a ideia de um fechamento das fronteiras, e elas deixam uma vantagem eleitoral significativa aos partidos populistas. Isso é muito importante de entender no contexto europeu. Irene.
Irene, um minuto só. Ah, desculpa. Madame, là Pablo. Vai primeiro na Irene, depois... Muito obrigado pela primeira vez que vejo um estudo tão amplo e tão importante para o momento. Acho que o fato de que os sindicatos em mídia mundial apareçam com uma credibilidade de 45% nos momentos tão difíceis, eu acho que é muito importante. Agora, eu queria perguntar para o professor, a apresentação indica uma série de fatores que realmente colocam em risco o processo democrático no mundo. Mas não vejo, talvez, a questão onde entra o sistema econômico, ou seja, o modelo econômico, a força com que o modelo econômico se desenvolve para cima de uma grande massa de exclusão social. Qual a influência disso nessa crise do processo democrático que na América é muito preocupante? Bien, merci, monsieur, pour votre question. Muito obrigado pela sua pergunta. Là, en effet, on le voit dans notre enquête, il y a un effet, Realmente existe, como a gente vê na nossa pesquisa, existe uma indagação em relação ao modelo econômico, qui n'est pas simplement une interrogation sur que não é apenas uma indagação em relação ao modelo econômico certo. É uma das dificuldades que nós temos desde a queda do comunismo, digamos em 89. É uma dificuldade real e nós sabemos que o sistema comunista não funciona. Eu nem menciono o capitalismo chinês, que é muito específico, mas nós sabemos que o sistema comunista no plano econômico não funciona. Mas no fundo, afinal, nós todos estamos na era do mercado agora, da economia de mercado. Não necessariamente porque era o regime que queríamos, mas porque o sistema que sobreviveu. Então existe sim uma espécie de preocupação muito forte no mundo democrático, consistindo em se perguntar: temos ou não a escolha, a liberdade de escolher em relação ao sistema econômico que nós temos? E existe uma parte da opinião que tem a impressão que nós não temos mais escolha e que a gente goste ou não do sistema de mercado, é esse que tem. Então tem uma certa perda de sensibilidade em relação à questão da escolha política do modelo econômico. Esse é o primeiro elemento. Agora, é por isso que a gente menciona o tema de um pensamento único, de uma palavra dominante. E o segundo aspecto agora é a questão do domínio político do sistema econômico. Estamos capazes, nossos poderes democráticos estão capazes de pesar sobre o sistema econômico? E isso é uma dúvida muito forte que nos encontramos, mesmo para quem não é hostil à economia de mercado. Porque nós estamos enfrentando, evidentemente, um processo de universalização da economia de mercado e formas de globalização que, por mais limitadas que sejam, limitadas por políticas proteccionistas, etc., existe uma globalização econômica sem precedente no mundo moderno. E a ideia segundo a qual essa expansão não é mais capaz de ser regulada por estados nacionais. Então a democracia não será mais capaz, essa é a preocupação, a democracia não será mais capaz de pesar sobre o sistema econômico e de orientá-lo em direção da produção de benefícios coletivos, como se fossem potências que escapam ao controle dos estados democráticos. Então votar para dizer eu gostaria de controlar o sistema pode ser, mas não vai acontecer nada. E essa é a preocupação muito forte que encontramos hoje em relação à questão das desigualdades também. A gente constata as desigualdades, mas será que estamos em capacidade de redistribuir? Essa é a preocupação de que não vai funcionar. Porque é como se tivéssemos um mercado global. Eu estou resumindo de forma um pouco, talvez até demais, resumindo, mas mais uma vez, eu acredito que ao longo dos próximos anos será o principal desafio da democracia em relação a esse assunto, será demonstrar que os estados democráticos são capazes não somente de ouvir as preferências coletivas, mas também de realizá-las.
ou pelo menos parcialmente através de ações de políticas públicas que serão consideradas como eficazes ou parcialmente eficazes pelos cidadãos. Aquilo pode envolver formas de cooperação entre Estados democráticos também. Muito obrigada. Também vou falar em português. A minha preocupação também é na área econômica, e o professor referiu o sistema econômico, o modelo econômico, mas gostaria de saber se na pesquisa há alguma possibilidade de cruzamento de dados com relação à concentração de renda, porque para países como o Brasil, como o Chile, onde se pretende fazer, o senhor anunciou a pesquisa, talvez esse seja um componente a justificar os movimentos de voto, assim como idade e outros aspectos já considerados. Essa é uma pergunta. A segunda é, na sua conclusão, parece que a premissa é de que há maior eficácia nos estados não democráticos. E esta seria a premissa que estaria levando as pessoas a abrir mão da democracia. Então, eu gostaria de seus comentários a propósito disso. Obrigada. Merci beaucoup, madame. Muito obrigado, senhora. Agora, sobre o primeiro aspecto que a senhora mencionou, sim, existe, como o Otávio disse antes, existe nos dados da pesquisa uma ventilação, uma distribuição dos resultados por categorias socioprofissionais. E então é possível, sim, se interessar aos elementos em função dos ingressos das pessoas, por exemplo. Não é exatamente sobre isso que nos concentramos, porque aquilo seria muito mais difícil, seria preciso ter mais perguntas para poder avaliar com mais precisão os ingressos das quase 40 mil pessoas que foram entrevistadas. Mas certos elementos nos permitem levar isso em consideração. Agora, quando a gente se interessa a diferença territorial, nós vemos coisas muito impressionantes. Em todas as democracias, é óbvio que existe um efeito de metrópoles. As grandes metrópoles que estão conectadas com a globalização, nós sabemos todos que também são lugares de pobreza. É claro, não existe apenas os pobres metropolitanos e os pobres das periferias, mas as metrópoles são conectadas, muito mais conectadas ao ritmo do mundo e à globalização. E a gente vê muito mais resistência da cultura democrática nesses espaços urbanos do que no mundo rural, que está distante de todas as redes. E isso nos permite traçar caminhos, talvez, de soluções que consistiram, talvez, em conectar melhor os territórios que estão um pouco distantes, periféricos e marginalizados, de certa forma. Então, nós notamos também outra coisa, mais complicado e mais complexo, talvez, que eu queria tentar resumir agora. Quando a gente observa não somente as entrevistas, mas os resultados eleitorais no detalhe, a gente vê que os populistas têm um eleitorado duplo. Eles não têm um eleitorado simples. É óbvio que depende dos partidos e dos países. Tem muitos estudos sobre isso, mas eu queria resumir isso. Existe, primeiro, o eleitorado popular, que claramente passou do lado dos populistas, que antigamente era o eleitorado da esquerda, de uma esquerda muito social ou comunista, dependendo dos países, e que agora passou a ser do lado dos populistas, e é um populismo de direita, tá? Que é um populismo identitarista, mais fechado sobre si mesmo e uma afirmação da sua identidade. Mas não existe apenas isso. Quando a gente se interessa de mais perto as análises detalhadas, a gente vê que no mundo operário o sentimento de perder seu estilo de vida tem mais importância do que a relação com a economia. Ou seja, que existe uma forma de crise existencial, uma coisa muito profunda, muito complicada de resolver. Muito complicado de resolver. E isso explica também por que há voto populista nas classes médias. Por razões materiais, o nível de vida, mas também por razões imateriais, o estilo de vida. Eu não vivo tão bem como antes, ou tenho medo de não viver tão bem como antes, e além disso, minha vida não é mais a mesma. Não reconheço mais o mundo. Tudo que me era familiar desapareceu ou está ameaçado. Então eu estou preocupado comigo e ainda mais com meus filhos. E tudo isso favorece um aumento do eleitorado potencial dos populistas, e aquilo chega até as classes superiores às vezes, não de forma massiva, elas resistem mais, mas porque por definição elas são minoritárias também. Então não é ali que as coisas vão que a chave vai virar.
mas o sentimento de ameaça em relação à identidade e à cultura se reencontra nas classes mais altas também. Em relação à questão da eficácia dos regimes autoritários, eu acho que é uma questão central. Eu queria apenas propor uma comparação, se vocês me permitirem, com as pessoas que, como eu, se lembram do mundo antigo, do antigo mundo. Nesse mundo era muito fácil defender a democracia, a nossa. Nous étions le régime Nós éramos o regime das liberdades e o regime da prosperidade. E nós tínhamos, do outro lado, para simplificar, a União Soviética, as ditaduras que não davam liberdades, que na verdade tiravam as liberdades e que fracassavam no plano econômico, não conseguiam. Globalmente era essa a ideia. Então a democracia podia ter muito orgulho, ela era muito bem vista, porque ela era a primeira do ponto de vista das liberdades e também do ponto de vista da prosperidade e do progresso social e humano. Agora, recentemente, de 15, 20, 25 anos para cá, depende dos países, a máquina foi desregulada e as liberdades não desapareceram, elas estão um pouco ameaçadas no mundo inteiro, tá? Até na França. A gente na França, por exemplo, a gente passa a aceitar no direito comum um regime de exceção que foi adotado entre 2015 e 2017 para lutar contra o terrorismo, que acabou entrando no regime comum do direito comum. Então são coisas que estão acontecendo, tá? Não é muito espetacular, talvez, mas isso é o que está acontecendo. Nossos países não estão poupados por isso. Então, a gente pode dizer que as liberdades são mantidas, sim, mas do ponto de vista do desempenho econômico e social, as provas são um pouco mais difíceis de conseguirem. E mesmo com as diferenças entre cada país, é cada vez mais difícil conseguir essas provas do desempenho do ponto de vista econômico e social. E agora não é mais a União Soviética, é a China. E do ponto de vista das liberdades é muito fácil, a China não tem. E a diferença é muito forte. E, aliás, o poder chinês reivindica, afirma sua singularidade. O poder chinês não diz que nós somos o regime das liberdades. O poder chinês diz a segurança, a educação, saúde é o dever do Estado para com seu povo. É uma frase muito forte que foi pronunciada por Xi Jinping. Esse é o modelo dele. Agora, no plano da eficácia material, é incontestável. A China se enriquece. Os chineses se enriquecem. Tem 300 milhões de chineses que têm o nível de vida das classes médias mundiais. 300 milhões, é muita coisa, é enorme. São os Estados Unidos, basicamente. É uma classe média gigante. E o crescimento é muito rápido, a gente sabe disso. Mesmo que haja dificuldades, etc., na China, as dificuldades na China é quando a gente passa de 10% a 7% de crescimento do PIB, tá? Então é um crescimento forte. E este modelo, no fundo, se tornou uma espécie de desafio. Não para todos os democratas. Depende do posicionamento das pessoas no espaço social e econômico. Se eu tiver um posicionamento satisfatório, em que minha vida está mais ou menos preservada, tenho um emprego, ingressos decentes, acesso a serviços públicos que são mais ou menos bons, eu gosto da democracia, eu gosto da liberdade, é claro. Agora, se minha posição é muito mais frágil, precarizada, se eu estiver fora do sistema econômico, se eu tiver um nível de vida que não deixa de ser baixo ou que continua caindo. Os coletes amarelos, sim, mas na verdade tinha muitas classes médias entre os coletes amarelos. Tinha também, mas era principalmente classe média. Agora, se eu me interessar a parte mais frágil da sociedade, talvez, se eu ouvir, sim, você tem liberdade, eu vou dizer, mas a liberdade de quê? De fazer com quais recursos? De ir para onde? Eu vou viajar com quais recursos? Eu vou sair de férias? Como que eu vou fazer? Se não tenho recursos econômicos para isso, não tenho formação, não posso me tornar chefe político, sindicalista, ou não sei o quê. Eu tenho liberdade de fazer o que eu não posso fazer. Então, o argumento da liberdade acaba perdendo valor. Filosoficamente falando, não. Mas, na verdade, de fato, sim. E tem uma espécie de novo desafio para as democracias, que, de certa forma, é sempre a pergunta que volta, mostrar que nós somos, ao mesmo tempo, o regime das liberdades, o que eu chamo de um regime antropológico, o regime da natureza humana. A comunidade harmoniosa
que permite a realização de cada indivíduo. Nós vivemos juntos em relações harmoniosas de cooperação e ao mesmo tempo, ou seja, significa respeitar regras, e ao mesmo tempo nos conseguimos nos expandir, nos realizar individualmente. Isso é um regime antropológico, por isso que eu digo que a democracia é um regime antropológico. Então, para que esse regime possa continuar frente a um poder autoritário, porém eficaz, que dá escola, saúde, segurança ao seu povo, que tira seu povo da miséria e da pobreza para lhe dar uma vida decente, frente a esse desafio é preciso que as democracias, e isso é imperativo na próxima década, que as democracias sejam capazes de demonstrar sua capacidade de trazer progresso material. Então eu queria apenas comentar isso. Não se trata apenas de um aumento material, mas de um progresso material. Ao mesmo tempo com uma maior quantidade de conforto, mas também uma maior qualidade de vida no plano moral, pessoal, do progresso pessoal, na maneira de viver o progresso humano. Então, eu acho que isso, essa concorrência com regimes autoritários, reforça a urgência para as democracias de reencontrar o caminho da eficácia. A imigração recente trouxe o perfil de uma civilização, de uma cultura na Europa diferente da cultura existente. Eles, inclusive, se multiplicam numa velocidade muito maior e uma das características principais é a impermeabilidade à democracia, já que as leis, segundo eles, que devem prevalecer são as leis de Deus e não a lei do povo. Uma das características que nós vemos hoje em dia são o que se chama em inglês de no-go zones, em francês seriam zone interdite, onde existe um poder dentro de outro poder. Em alguns países, eles serão maioria dentro de 15, 20 anos. O que está sendo feito? Existe uma consciência na Europa de que algo deve ser feito a médio e longo prazo? Merci, monsieur. Muito obrigado, senhor. Sobre essa questão específica e que é muito polêmica, que tem a ver que é uma questão muito polêmica, eu diria que os europeus cometeram um grande erro ao longo dos 40 anos, digamos, é bastante tempo, né? 40 até 50 anos, talvez, cometeram um grande erro, que foi de não aceitar de fazer dessas questões um assunto digno de debate público, respeituoso e moderado para poder imaginar de forma conjunta soluções e acompanhar esses grandes movimentos históricos. Não foi questão de abordar esse debate e a gente deixou esses assuntos como sendo assuntos tratados pelos populistas que tiveram discursos exagerados, simplificadores, que lhes deram uma vantagem eleitoral muito grande e que é difícil agora de recuperar, porque agora, se é para dizer a mesma coisa que os populistas, eles que vão se desenvolver mais. Então, tudo que foi perdido não pode ser recuperado, é tarde demais. Agora, é possível, pelo menos no caso europeu, falo da Europa, ter à escala da União Europeia uma resposta coletiva. Ao mesmo tempo, em termos de regulação, do acolhimento, em termos de integração e de política de integração. E isso é necessário, mas também é possível. E talvez a nova Comissão Europeia, que parece agora querer agir sobre essa questão, talvez essa nova comissão encontre respostas. Eu não deixo de dizer aos dirigentes europeus, aos líderes europeus, se vocês não se apressam para achar soluções, vocês vão ter apenas populistas no Parlamento Europeu e, afinal, também na Comissão Europeia. Então, vai ser tarde demais para poder agir. Então, talvez haja um espaço à escala europeia, isso. Mas, para terminar minha resposta sobre sua pergunta, que é um assunto central, eu queria falar uma coisa que nos esclarece nossa compreensão da democracia. Algumas décadas atrás,
ir nas democracias consistia em fazer uma viagem prodigiosa para os migrantes. Significava para eles ir para países que dão liberdade, que dão prosperidade, que estão vivendo uma projeção histórica formidável. Países que carregam consigo ideais, países que têm um grande destino, porque eles se desenvolvem no plano material e humano. Hoje em dia, infelizmente, quando as pessoas vão até a Europa, geralmente para fugir da miséria e da guerra, então são caminhos totalmente legítimos, as pessoas querem se salvar suas famílias e sobreviver. Mas não é com muita admiração. É mais com o sentimento de ir até um mundo que não acredita mais em si mesmo, que não confia mais em si mesmo e que não é mais capaz de defender seus próprios valores. E isso não favorece a integração. Para favorecer a integração, é preciso que as democracias reencontrem sua capacidade de defender seus próprios valores. Eu quero dizer, encarnar esses valores e carregar esses valores para que quem procura ir até esses países tenha o sentimento de chegar num país e num sistema que quer compartilhar sua fé e sua crença nos valores de progresso social e de humanismo. Os países que estão acolhendo agora migrantes estão muito culpados desse ponto de vista. Ou seja, não podemos acolher pessoas se não temos certeza se não estamos felizes do nosso sistema. E se duvidamos, não conseguimos. Então, por isso, as convivências às vezes não se dão e as pessoas não se misturam e até se fazem a guerra. Se combatem. Também farei minha pergunta em português. Professor, o senhor joga a luz na sua apresentação sobre uma questão extremamente importante para a qual eu acho que é preciso voltar, que é o paradoxo representado pelo fato de que uma grande maioria prefere o regime democrático, mas ao mesmo tempo uma grande maioria é extremamente crítica das instituições, em particular das instituições fundamentais de intermediação entre a sociedade e o Estado. Isso, de alguma maneira, remete para um debate extremamente interessante, que é de vários autores, né? Eu lembraria Bob, mas vários outros autores, segundo as quais a democracia tem relação, por um lado, com o que nós poderíamos chamar demos-proteção, a proteção que é dada à maioria aos cidadãos da sua liberdade em relação ao Estado, liberdade em relação aos poderes privados, mas, ao mesmo tempo, a democracia também remete para a ideia de um demos empoderamento, para o empoderamento das pessoas comuns. Eu penso que esta crise representada pelos níveis extremamente baixos de confiança tem relação com isso. As pessoas não se sentem representadas. Mais do que isso, as pessoas não se sentem incluídas no sistema democrático, né? Se sentem marginalizadas, manipuladas, muitas vezes, essa é uma percepção certa ou errada, manipuladas pelos políticos. Então, isso remete para um desafio extremamente importante para as lideranças democráticas. Por um lado, eu estou inteiramente de acordo com a sua apresentação de que no populismo há agora uma ideia de que os líderes populistas que representam o povo estariam mais próximos de dar voz, dar expressão para uma parte dos eleitores. Mas o desafio para as lideranças democráticas é como enfrentar esse paradoxo e, de alguma maneira, responder a partir do regime democrático capaz de incorporar a maioria da população, incorporar os que querem participar, os cidadãos que são ativos. Queria, então, ouvir a sua consideração sobre isso. Muito obrigado. Merci beaucoup pour cette question. Muito obrigado por essa pergunta. Todas as perguntas que estão vindo são perguntas muito complicadas e é difícil responder. Eu queria realmente sublinhar isso. Não é possível responder tão rapidamente quanto eu estou fazendo. Então, agradeço vocês por aceitar minhas reações e minhas respostas em apenas algumas palavras sobre perguntas de fundo. A gente precisaria de muito mais tempo, tá? Senhor, eu queria, em relação à sua pergunta, queria dizer o seguinte. Il y a sans doute
Existe provavelmente, sim, a expressão de uma insatisfação em relação à maneira como a democracia funciona. Sim, a democracia eleitoral, a democracia parlamentar. Agora, qual é a conclusão que a gente pode tirar, ou a consequência que a gente pode ver a partir dessa observação? Existe sim uma dúvida, uma crítica em relação à democracia eleitoral. E qual a consequência? A tendência hoje que a gente ouve consiste em dizer que a consequência é que precisamos achar outras maneiras de participar. Mais democracia deliberativa, mais democracia participativa, democracia direta, empowerment. Mas eu não tenho certeza. Então, é a hipótese que eu posso defender aqui diante de vocês. Eu não tenho certeza. As pesquisas atualmente nas ciências políticas que existem sobre os casos muito numerosos que existem no mundo democrático de democracia participativa demonstram, todas as pesquisas, e isso não é surpreendente, que há muito mais participação dos cidadãos que têm um capital cultural mais elevado. E, afinal, essas formas de democracia participativa criam vieses, desigualdades no campo político muito mais fortes do que o procedimento eleitoral, do que o processo eleitoral. Então, acho que realmente tem uma questão, não é o debate de hoje, mas acho que teria uma discussão a ter sobre isso para saber se os processos de democracia participativa são mais ou menos democráticos que a democracia eleitoral. Primeiro elemento da resposta. Agora, segundo elemento da minha resposta, eu formulo a hipótese de que o problema não se encontra nos processos. Ele se encontra mais na capacidade, novamente, do Estado. E eu vou explicar. Na verdade, quando você pergunta às pessoas que querem participar de novos processos, a gente sabe o que as pessoas querem, a gente já sabe, por outros vieses, a gente já sabe através de referendo, democracia eleitoral, pesquisas de opinião. Sabemos disso, mas a gente não consegue dar isso às pessoas, dar o que as pessoas querem, porque os estados não conseguem dar aos povos o que os povos pedem. E os povos começam a pensar que o processo não é o processo certo e que é preciso achar um outro processo. Como se a voz não tivesse sido ouvida. Ou será que nossa voz não foi forte o suficiente, não fomos numerosos o suficiente, não fomos próximos o suficiente do poder? Na verdade, o processo não é no processo. O problema não é no processo, é no resultado. A crise do processo é óbvia. E eu formularia a hipótese de que um Estado democrático capaz de entregar o que a maioria, e inclusive os mais fracos da maioria, esperam do Estado, seria um Estado democrático eleitoralmente legítimo e poderoso. Agora, o que está em jogo é a capacidade dos Estados de responder às preferências coletivas que foram expressadas respeitando os processos democráticos. E isso é um aspecto da crítica. Termina. Sérgio tem, lá atrás tem um. Tem uma última lá atrás. Boa tarde, meu nome é Francisco. Tenho uma pergunta sobre os imigrantes. França, Itália, Alemanha receberam vários imigrantes. A França tem entre 400 mil imigrantes ilegais. Porém, quanto tem mais imigrantes, o Estado vai ter que gastar saúde, educação, segurança, moradia, trabalho. O Estado não tem dinheiro para bancar os imigrantes. De onde vai vir esse dinheiro? Do povo francês, do povo da Itália? Como o Estado democrático vai aumentar os impostos para bancar essas pessoas que vêm de outros países? Obrigado. Eu gosto muito dessa pergunta e muito obrigado, senhor, por essa pergunta, porque é uma pergunta direta. É muito bom, muito bem. Eu vou responder para você, para o senhor. É um assunto gigantesco e que deu lugar também na Europa, eu posso falar da Europa, que deu lugar a um tema que é o que é chamado comumente... Vamos ver se o tradutor consegue traduzir. Ele é brilhante, estou há 3 dias com ele e sei que ele é brilhante, mas vamos ver. Ok, uma forma de chauvinismo e uma forma de nacionalismo social, tá? Etnossocialismo é outra palavra para desenvolver. O socialismo para os nativos. É uma coisa que se desenvolve muito na Europa.
vocês estão dizendo que não tem mais dinheiro, mas na verdade sim, nós temos dinheiro suficiente para quem é daqui. É porque vocês estão dando dinheiro aos estrangeiros que não tem mais dinheiro para a gente, essa situação não é mais aceitável. Então esse tema é muito importante, é um dos motivos pelos quais isso é muito profundo, tá? É preciso não rir disso, não brincar com isso, porque é um tema muito profundo e isso significa que uma parte da sociedade diz aos seus chefes, dirigentes, vocês não gostam mais de nós, vocês preferem pessoas que não são daqui, mas nós somos daqui, vocês deveriam cuidar de nós e atender a gente. Então é uma situação que pode significar um sofrimento forte. E, evidentemente, os populistas se aproveitam dessa situação. Então, é uma questão central. Então, a resposta técnica à sua pergunta, como fazemos para resolver essa questão dos gastos, depende dos países. E no caso da França, eu posso dizer sim, através do imposto e do empréstimo. A França vai pegar emprestado 245 bilhões de euros no próximo ano para poder fechar seu orçamento, tá? É muito dinheiro e aquilo transfere responsabilidades para as futuras gerações, tá? Não é só para isso, é claro, também para simplesmente o funcionamento do Estado francês. Então são países que vão pegar dinheiro emprestado, como Itália, Espanha, outros conseguem alcançar o equilíbrio, como a Alemanha, depende dos países, claro. Mas para citar países que estão engajados em políticas importantes de acolhimento de imigrantes, eu citei esses países. Eu queria relembrar, aliás, que um sintoma muito importante é que a política migratória da Dinamarca, que foi totalmente modificada e se tornou uma política provavelmente a mais dura da Europa, a mais severa e mais estrita, e realmente é uma política de fechamento sobre si mesmo e que foi conduzida num contexto de consentimento nacional com o Partido Democrata danês e os outros partidos também, assim como o povo danês. Então a gente vê que a questão dos recursos é uma questão central. Agora, eu queria dizer uma última coisa. Eu posso dizer uma coisa muito simples, mas é uma forma de verdade. A Europa é um continente que envelhece muito. E é preciso ter ativos, é preciso ter pessoas que trabalham, é preciso criar riqueza. Na França, Marine Le Pen é contra os imigrantes e contra a reforma da aposentadoria. E eu acho que não é compatível, essa postura não é compatível, é preciso escolher. A gente não pode ser contra os dois. Se quisermos salvar o sistema de aposentadorias, é preciso reformá-lo. Talvez vamos precisar de imigrantes para isso, eu acredito que seja o caso. E se a gente não quiser modificar a situação orçamentária das aposentadorias, que ao mesmo tempo não queremos migrantes, talvez tenhamos que pensar em clonagem reprodutiva. Fabricar em laboratórios ativos para o amanhã. Tá, talvez seja a solução, clonagem de pessoas. Mas isso é um elemento sintomático, ou seja, a gente não sabe enfrentar esse debate, mas no fundo, talvez ali se encontra uma solução, uma melhor integração num sistema econômico, a Europa, que tem muita necessidade de receber trabalhadores nas próximas décadas. Senador Zé Aníbal. Dernière question. Não, tem que esperar o microfone. Registrar. D'abord, monsieur, em português. O Macron, no livro dele, Revolução, ele diz que vai fazer que ele ia fazer um único sistema de previdência na França. E ele dá números precisos, dizendo, inclusive, de uma base e de um teto previdenciário médio europeu de 1.900 euros. A França está em convulsão porque ele finalmente encaminhou o projeto da reforma previdenciária. Ninguém quer pagar a conta. E aí você vê essa juventude toda cheia de descrença aí, de desconfiança. Quer dizer, esse pessoal, até do ponto de vista previdenciário, eles vão me deixar na pindaíba. Pindaíba é fogo, hein? Pô, não complica a vida da tradutora, Zé. De outro lado, você tem um sistema. E você fala na tua entrevista hoje no Valor,
né, essa questão da Previdência, a questão disso aqui, da internet, né? Você fala da incapacidade da democracia de entregar os serviços. Você está descrevendo o Chile. É impressionante. Porque, de outro lado, naquilo que você mostrou aqui hoje, 80% em média que é liberdade de organização, liberdade de manifestação, liberdade... É na média da sua pesquisa. Quer dizer, eu não tenho tanto receio em relação a um risco democrático. Eu acho. Você veja mesmo a questão do Brexit, que eu nem sei o que vai dar nessa eleição hoje, mas, enfim, não é fácil. Não é? Mesmo essas tendências autoritárias, autocráticas, não é? Não há um movimento linear numa direção, ao meu ver, de empobrecimento democrático. O que é necessário, isso você fala na tua entrevista, é a revitalização. Você vê que no Brasil ganhou a eleição um sujeito que não tem partido. Na França, de certa forma, também. O que ele tinha era um movimento. Né? Então, eu acho que é muito interessante, a pesquisa, globalmente, é muito interessante para nos colocar a pensar, não é? A rever. Essa situação do Chile é extraordinária. O Chile tem um salário mínimo que é o dobro do Brasil. E o povo está na rua e está obrigando uma nova Constituição. Porque sabe que a Constituição chilena hoje é a Constituição ainda do Pinochet, com algumas reformas. Não é? E até os chilenos não estão sabendo lidar com a situação. Aliás, não é fácil saber lidar com essa situação, mas pelo menos já encontraram alguns caminhos para processar essa indignação, essa revolta. É isso aí. Por favor. Obrigado. Merci beaucoup. La question de la Pindaíba. Eu não entendi essa questão da Pindaíba. Pandaíba. Não. Nadesh. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Muito obrigado, senhor, pela sua pergunta. Pergunta rica em vários aspectos. É importante dizer alguma coisa sobre isso, porque a gente não falou ainda sobre isso, mas a questão do digital, tá? Evidentemente, um dos grandes elementos revolucionários nessa mutação do mundo político e democrático que nós estamos vivendo e existe, no mínimo, duas dimensões que podemos citar aqui. Isso está dentro da nossa pesquisa. Não posso citar tudo, mas seria um pouco penoso falar sobre tudo. Mas nós falamos sobre a confiança nas Big Tech. E vocês vão ver que entre as novas gerações tem muita confiança nas Big Tech, muito mais do que nas mídias clássicas, tradicionais, no governo, no parlamento. Ou seja, que tem um deslocamento da confiança que é claro, e em específico no Brasil. Mas no mundo inteiro, é muito impressionante ver isso. Se trata de poderes, as Big Tech está aqui de 20 anos para cá, grosso modo, talvez 15 anos para cá, talvez 20, são poderes que objetivamente têm mudado muito nossas vidas a todos nós. E eu mesmo também, que conhecia o mundo de antes, eu posso dizer que essas Big Tech mudaram muito nossas vidas. Ou seja, nós falamos de empresas privadas americanas, ou seja, que na maioria dessas, em todas as 42 democracias, apenas um pode dizer que essas Big Tech são delas, Estados Unidos. Mas os outros países, se trata de vidas desses países que foram profundamente mudadas culturalmente, do ponto de vista comunicacional, etc. O espaço público foi profundamente transformado por empresas norte-americanas. Eu acho que isso é mais importante do que a Revolução de Gutenberg, tem mais impacto do que isso. Então, evidentemente, impacta muito a democracia, porque aquilo alimenta uma espécie de sentimento do imediato. Tem que ter deliberação imediata, uma expressão imediata das preferências. Nós todos somos curtidores, likers, quem dá as curtidas. Então a gente vota várias vezes ao dia, a gente dá uma curtidinha, a gente nunca para de fazer isso. E o resultado às vezes tem consequências.
E então é uma coexistência que a democracia não tinha até agora. Então, certamente existe um efeito de destituição desse privilégio da democracia, que era quem convidava, digamos, a universalidade a dar seu sentimento e a participar de uma decisão. E só que agora aquilo se faz a cada instante e as mudanças são muitas. E essas empresas das Big Tech, elas também criaram nas nossas vidas melhorias dos serviços. Não sei se aqui não é o assunto que a gente pode aprofundar, mas é considerável. É uma coisa considerável o efeito de democratização, que é muito impressionante, e em específico quando a gente acessa uma rede. Mesmo estando distante de um centro, a gente acessa muitos recursos. A todos os recursos, basicamente. Isso é considerável. E não é o político que fez aquilo. Não é o poder que foi eleito. São empresas privadas, não nacionais, que o fizeram. Então, aquilo traz consequências sobre uma forma de desconsideração do poder político. Agora, por trás da sua pergunta, eu vi uma espécie de descrição de um mundo pós-democrático. Não necessariamente autoritário, mas pós-democrático. Ou seja, que em vários aspectos a gente observa isso, algo que teria a ver com uma indiferença em relação à forma de regime. O que eu acho que não é possível. Eu acho que essa indiferença à forma de regime nos conduz ao autoritarismo. Acho eu. Mas o ponto de partida seria a indiferença em relação ao regime, uma depolitização. Eu quero poder dispor da minha vida e das minhas liberdades. E o resto, no fundo, não tem grande importância. O que eu quero é apenas dispor da minha liberdade, fazer minhas escolhas e gozar das minhas preferências. Isso é muito possível, pode se desenvolver, está se desenvolvendo, na verdade, é muito desigual em função da nossa capacidade econômica, é óbvio. Alguns não terão como escolher, outros terão muitas opções e outros ainda um nível intermediário. Agora tem um problema que não é resolvido por esse tipo de sociedade, que é como decidir a atribuição dos recursos. Qual mecanismo será mobilizado para poder discutir juntos a repartição das riquezas? Qual mecanismo usaremos juntos para poder decidir como as riquezas serão distribuídas? E qual mecanismo utilizaremos para produzir uma decisão que será considerada como legítima para todos? E no processo eleitoral, existe esse elemento essencial, que é o elemento do consentimento. Eu converso, eu discuto, delibero, depois passamos à votação, mas antes eu sei que eu vou dar meu consentimento ao resultado eleitoral, à condição que a eleição tenha sido feita em condições satisfatórias. E esses elementos, eu diria que hoje a gente não vê muito bem como a gente poderia organizá-los num mundo pós-democrático que não teria os procedimentos do sistema democrático. Eu gostaria de imaginar um universo abundante, mas esse universo não existe. Então, eu acho que um sintoma a mais da crise, que talvez requer uma regulação dos mecanismos e dos princípios que permitem, e eu termino com isso, termino com essa frase que eu acho muito importante, é preciso reencontrar um acordo sobre a maneira de discordar, para poder conter o desacordo dentro dos limites da relação pacífica. Parece que havia uma última questão. Se for bem curtinha, sim. Olá, boa noite. Me chamo Felipe. Nós vimos um cenário tanto quanto pessimista na relação da democracia. Uma pergunta bem objetiva, em relação a Hong Kong, nós estamos vendo o contrário. Governo altamente totalitário e a população na rua lutando por mais liberdade. Pode ser esse o prenúncio de um movimento na China, mais especificamente, de luta pela democracia e no médio e longo prazo, isso pode, de alguma maneira, chegar na Europa e nos demais países do mundo? Obrigado. Obrigado, senhor, por essa pergunta. A China me interessa muito, evidentemente é difícil não se interessar pela China. É um país muito apaixonante, com uma história extraordinária e que está rumo a um caminho muito impressionante. Eu não sou especialista da China,
Mas eu diria que hoje em dia, quando a gente se interessa, quando a gente lê, estuda o que os especialistas da China dizem, as pesquisas que existem, os relatos que existem sobre a China, a gente vive uma fase de apropriação do progresso material. Ainda é cedo, e muito cedo ainda. Existe uma cultura chinesa, tem uma herança grande, mas eu acho pessoalmente que vai acabar aparecendo uma demanda por liberdade. É por isso que eu falo de regime antropológico quando eu falo da democracia. Eu acredito que os indivíduos vão acabar demandando respeito, vão acabar demandando a capacidade de escolher, de fazer escolhas sobre sua vida, e em comunidades que elas escolhem também. Então eu diria que tem um momento histórico que estamos vivendo, talvez estamos começando a ver um pouco isso entre as elites chinesas, talvez deveríamos discutir sobre isso com especialistas da China. Em relação a Hong Kong, eu diria que é um caso muito interessante, porque eu vejo, de certa forma, o apólogo, da situação atual das democracias. Ou seja, as democracias sofrem, hoje em dia, a gente vê isso com as novas gerações, elas sofrem do esquecimento do que é a não-democracia. A gente não sabe mais. A gente não sabe mais porque a gente chegou a abstrair, a esquecer. A gente conseguiu se livrar dos regimes autoritários. E isso é formidável. A emancipação em relação às ditaduras, isso é um progresso incrível. E chega um momento em que a gente teve tanto sucesso em relação a isso que a gente acabou esquecendo o que era. Isso é um triunfo. A gente nem sabe mais o que significa viver numa ditadura. E justamente como a gente esquece aquilo, volta a ser possível, volta a ser uma possibilidade. E o que está acontecendo em Hong Kong, eu acho que eu gosto da liberdade, eu gosto pela liberdade, porque a gente sente que ela pode desaparecer. Essa liberdade pode desaparecer. Então tem uma afirmação massiva, 90% dos eleitores de Hong Kong votaram a favor da democracia. 90%, o que é extraordinário do ponto de vista da mensagem que é passada. Ninguém disse votar não serve para nada, porque os governantes não escutam o que a gente diz. Ninguém comentou o caráter insatisfatório do processo eleitoral, que às vezes pode ser decepcionante ou até nos dar nojo. Todo mundo diz é preciso votar e é preciso votar em direção à democracia. Eu acho que isso é importante para as democracias, porque é uma história um pouco ambivalente. Porque Hong Kong é uma situação muito particular, vocês sabem disso, tem a questão da China, e para a China, Hong Kong é um problema interior, nacional. Então tem uma situação muito singular, mas é como se as democracias pudessem reencontrar o gosto de defender seus valores e seu sistema, apenas uma vez que estão à beira do precipício, digamos, quase perdendo esses valores, como se fosse preciso ter um choque para poder defender a democracia. E seria incrível se os democratas do mundo pudessem pensar e refletir sobre a situação, sobre essa situação. Talvez nós todos estamos à beira de perder a democracia e a gente não se dá conta disso. Talvez a não ser em certos espaços como aqui, onde nos encontramos e onde estamos discutindo isso, mas como esse sentimento não é muito massivo, a gente se dá o luxo, um luxo de rico, de riquíssimo, de não votar. De votar em branco e até mesmo o luxo supremo de tentar a aventura populista para ver como que é, porque a gente gosta de experiências. E isso realmente é um comportamento de rico e de quem tem muita abundância em termos de liberdades. E esse sentimento, eu acho que é uma das maiores ameaças que pesa sobre o sistema democrático. Bom, eu quero agradecer muito a presença de todos, mas especialmente o que foi dito aqui pelo professor Dominique Renouillet. Eu acho que essas reflexões sobre o título é muito bom, Democracia sob tensão, porque é a verdade, no mundo todo. Nós estamos assistindo um momento em que a democracia vive sob tensão. No último artigo que eu escrevi nos jornais, eu falava de um período na Europa em que havia um sentimento semelhante de malaise. Agora há um certo sentimento de mal-estar também. Esse sentimento de mal-estar é curioso, porque recentemente eu vimos explodir no Chile. Uma pessoa que eu prezo muito
que é o Manuel Castells, fez uma intervenção interessante sobre o Chile. Porque, por que no Chile? O Chile é um país onde houve, ao mesmo tempo, progresso econômico, quer dizer, a democracia entregou resultados, e existe um sistema de partidos enraizado. E, não obstante, há também um mal-estar. E ele fala de explosões. Nós vivemos num mundo em que há, além dos movimentos sociais, explosões sociais. De repente, as pessoas se indignam e se manifestam. Existe um livro na França chamado Les Indignes, que teve um efeito grande, numa certa altura, nos Estados Unidos e na França também, na Espanha, que era basicamente isso, os indignados, uma certa indignação. Por quê? O prezar a liberdade, como foi dito aqui, só se sente a importância da liberdade quando se perde a liberdade. É como o ar que nós respiramos. O que é que dá importância para o ar? Ninguém. Acabou o ar, a pessoa fica nervosa. Eu vivi momentos em que acabou a liberdade. É diferente, a gente sente, acabou a liberdade. Aí dá valorização à liberdade. No dia a dia, o que as pessoas querem são as coisas mais simples. É casa, é emprego em primeiro lugar, alguma renda, casa, transporte, educação, saúde, é sempre assim. Nesse momento é que vem a ideia de que o Estado tem que entregar resultados. Eu pertencia, nem sei, a um clube de Madrid, que era de ex-presidentes de países democráticos, cujo slogan era democracias que entreguem resultados. De alguma maneira, essa malésia, esse mal-estar, vem da falta de resultados concretos para as pessoas. Não é da falta de liberdade só, é da falta de bem-estar. Não é? Bom, isso é generalizado. Isso tem muitas coisas a ver com o que está acontecendo na organização da vida social, da vida econômica e com o sistema de comunicação. Quer dizer, com a internet, todo mundo sabe tudo e participa, cria grupos, se mobilizam, dispensam as estruturas intermediárias. E os partidos ficaram, aparentemente, não só irrelevantes, mas nocivos, porque não estão de acordo com o que as pessoas desejam, não conseguem entregar de imediato. Então, é uma crise da democracia representativa em toda parte, mesmo nos países bem-sucedidos. Não há crise aonde? Não há crise na Rússia, não há crise na Turquia, não há crise na China, porque não há liberdade, não há essa experiência de participação tão ampliada. Onde há essa experiência, há um certo mal-estar pela incapacidade de aquilo que nós desejamos vermos consolidado em políticas públicas que deem resultados. Então, vamos ter que conviver, eu acho, com um certo período longo de transição sob tensão. Tomara que seja possível, nessa tensão, manter alguns dos valores que foram aqui enunciados. Porque a gente não vive só do bem-estar, vive também de acreditar, de ter valores. E, nesse momento, a descrença. Esses dados mostram isso aqui claramente. Há uma descrença muito grande, sobretudo nas instituições da democracia. Uma descrença. E há uma crença maior nas instituições que são autoritárias. Aqui, os militares entram aí com uma visibilidade boa. Não é? Por quê? Porque põe ordem. Quando há uma situação de mal-estar, de falta de correspondência às expectativas, as pessoas querem, pelo menos, ordem, para que possa obter algum resultado. É um momento difícil no qual nós vivemos, mas não é um momento desesperador, porque aqui mesmo nas pesquisas mostradas, alguns dos valores tradicionais se mantêm. As pessoas querem manter alguns valores. Não estão vendo a congruência entre esses valores e o bem-estar de cada um. Há um certo mal-estar. Né? É chocante para nós aqui do Brasil vermos o que acontece em Paris agora, na França. Como chama? Coletes amarelos, né? que são contra. Né? Bom, em comparação com o que nós temos, por que isso? Né? E, não obstante, é generalizado. Né? Houve uma pesquisa feita nos Estados Unidos, quando houve o Occupy, que era um movimento lá. O que as pessoas... Nos Estados Unidos, meu Deus, uma pátria da liberdade, da mobilidade, do emprego e de tudo mais. E, não obstante, havia um mal-estar. Né? Bom, essas não são só ondas, tem a ver com o modo da sociedade se organizar. E talvez com o medo do que foi mencionado aqui. Concentração imensa de renda e dificuldade de obter emprego. Não que as pessoas tenham muita consciência dessa situação, mas o horizonte que está aí é esse. O crescimento da economia não significa necessariamente o bem-estar. É o crescimento e a concentração enorme de renda.
Então, além dos problemas que são palpáveis das instituições democráticas, nós temos alguns problemas que são da sociedade e também, como aqui foi mencionado, o sistema produtivo nosso que está no limite para onde nós vamos. Não se sabe muito bem. Eu agradeço muito porque eu acho que suas pesquisas e suas experiências também, sua palestra, nos ajuda a pensar e a pensar globalmente. Muito obrigado mais uma vez.